ele. Ela seguia constantemente o professor e ouvia cada palavra dele. Aiden então pediu à garota que o ouvisse. O homem disse que ser um cavaleiro significa arriscar sua vida para proteger os outros. Neji agradeceu ao professor por tê-la salvado e por tê-la ajudado a encontrar o sentido da vida. Mas Aiden não era um cavaleiro. Ele estava apenas improvisando o tempo todo e mentindo. Ele sempre foi uma pessoa terrível que se adapta às condições para sobreviver. Ele não se importava com ninguém. O homem agora olha para a garota e se orgulha do fato de ela ter se tornado muito forte. Embora ela tenha crescido com as mentiras dele, ele não achava que poderia se tornar um bom professor para alguém. Nesse momento, Abel agradeceu a garota por ter lhe dado tempo. Ele ia esfaquear o monstro e acabar com a luta. Abel levanta as mãos e dobra o selo. Ele já tem um novo plano e um feitiço com o qual derrotará o monstro em que Aiden se transformou. Abel abaixa a mão e direciona o feixe mágico diretamente para o monstro de Aiden. Ele vai lidar com Aiden e salvar Layla antes que seja tarde demais. O cara mantém o feixe apontado para Aiden por um longo tempo. Durante toda a noite, Neji e Abel estão se escondendo da luz brilhante. Um feixe enorme atinge Aiden na forma de um monstro. Ele rosna e se sacode com as mãos, mas sente que algo o impede de se mover. Abel diz que acabou. O corpo do monstro estava envolto em correntes que o impediam de se mover. Enormes correntes prendiam seu corpo e absorviam toda a energia mágica, de modo que o monstro não podia fazer nada. Aiden foi restaurado à sua forma humana quando a carapaça do monstro estava completamente adormecida. Aiden caiu de joelhos e começou a desmoronar, pois não tinha mais forças. O amanhecer estava chegando. Neji Abel se aproximou de Aiden. O cara pressionou sua mão contra o monstro. Ele disse que o professor se transformou em um monstro por causa do cristal que a geleia enfiou nele. O cara fecha os olhos e usa seus poderes. Ele entende que agora pode usar o feitiço de descriptografia, já que o monstro se acalmou e não está mais agitado. A carapaça do monstro caiu e Aiden caiu no chão. Neji correu até o homem e ficou feliz por ele ter se tornado um homem novamente. Mas o homem ainda se sentia péssimo, tanto física quanto mentalmente. Aiden limpou a garganta e tentou se dirigir a Abel. Ele se desculpou com o homem por tudo que ele lhe fez durante a jornada com os heróis. Ele entende que tratou o homem de forma terrível por causa de sua própria covardia. Abel olhou para o homem em estado de choque. Ele suspirou. O cara decidiu ouvir o final de Aiden. Embora fosse desagradável para ele se lembrar de tudo que aconteceu há 20 anos durante a jornada com os heróis, Aiden disse que fez todas essas coisas terríveis porque era fraco. Ele só podia se rebaixar diante dos fortes. Ele não sabia como reagir àqueles que eram mais fortes do que ele, porque estava muito assustado. Aiden diz que, mesmo quando encontrou seu lugar, traiu todos que lhe eram queridos para salvar sua vida. Ele não mudou, embora tenha tentado se tornar um raio de luz para uma garota. Aiden diz que, quando viu Neji lutando, sentiu vergonha de sua fraqueza. A garota que ele criou tornou-se muito forte não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. A garota olhou para seu professor em choque. Ela o ouviu atentamente, esperando por mais palavras. Aiden não quer que eles o perdoem. Ele apenas acha que precisa dizer isso. Ele se desculpa novamente. Sinto-me muito culpado e responsável por tudo o que aconteceu na fortaleza. Abel abriu a boca em choque. Parecia-lhe estranho que ele acreditasse em suas palavras. Pela entonação, ele entendeu que o homem não era como uma bruxa ou um anão. Ele podia sentir a sinceridade nas palavras do homem, mas Abel ainda não entendia por que deveria perdoá-lo. Além disso, ele não poderia perdoar um homem depois de tudo o que aconteceu com ele. Ele jamais conseguirá perdoá-lo em sua vida. Uma voz interior diz ao homem que ele não pode perdoar um homem, pois sofreu na pedra por 20 anos. Ele viveu apenas para o lugar, por isso chegou tão longe. Ele pragueja e não consegue entender por que deveria perdoar um homem. Um raio mágico atinge Aiden bem no peito. Todos ficam em choque. Abel e Neji não conseguem entender o que aconteceu, mas eles adivinham quem poderia ter ferido o cavaleiro, para que ele não contasse nada mais supérfluo. Abel viu Jamie sentado em uma das torres. A garota bocejou e disse que estava entediada. Ela queria ver a batalha e o sofrimento das pessoas, não lágrimas e pedidos de desculpas. Eles eram estranhos para as meninas. Nesse momento, o cara imediatamente se levanta e tira Layla das mãos da garota. O rapaz segura o corpo da garota em suas mãos. Ele está feliz por Layla estar bem. Jamie olha para Abel e pergunta se ele mesmo quer bocejar com tudo o que está acontecendo. Ela pergunta desde quando o rapaz se tornou tão gentil. Ela o estava observando há muito tempo e nunca havia notado algo assim antes. Jamie pede que o rapaz olhe para si mesmo. Ela garante ao rapaz que ele não precisa de Layla. Ela diz que a chama negra de seu ódio deve queimar tudo,
Portanto, ele não deve priorizar a segurança das pessoas comuns. Jamie diz que a pessoa que ele mais odeia no mundo estará esperando por Abel no castelo do Rei Demônio. Ela tem certeza de que Abel está esperando por uma surpresa não muito agradável na forma de um velho amigo da equipe de heróis. Jamie decolou e voou para longe. Ela não tinha mais nada para fazer na fortaleza, pois os cavaleiros, junto com Abel, lutaram contra o ataque dos monstros, e Aiden se transformou novamente em humano e deixou o mundo dos vivos. Abel tentou impedi-la, mas não deu em nada. Abel decide desistir de tentar impedir Jamie, pois no momento ele precisa se concentrar em Aiden, que está vivendo seus últimos segundos de vida. O cara ouviu Nage tentando chamar o professor várias vezes. Ela chorava e pedia que ele não deixasse a garota. O homem estava em um estado terrível. A garota entendeu o que estava acontecendo, mas não queria que o professor a deixasse sozinha. O homem está tremendo. Ele estende a mão para ela e diz que não foi ele quem se tornou seu digno professor. Aiden tem certeza de que foi a garota que lhe ensinou coragem no último momento. O homem morreu. Nades começou a chorar. Ela não queria aceitar que o professor a havia abandonado. Afinal, a garota ainda não o culpava pela mentira e pela traição, já que ele era seu salvador, a única pessoa que a ajudava. Abel observava tudo isso com um olhar sombrio. Ele não pensava mais em se vingar de Aiden. Abel acha que Aiden era apenas um objeto de vingança para ele. Agora ele não se importa com o destino de um homem. Ele se arrependeu e deixou o mundo dos vivos. Portanto, não havia nada que Abel pudesse fazer. Mas para Nage, Aiden era um mentor. Então, para ela, essa é uma perda muito forte, comparável à perda de um ente querido. Foi difícil para ela. O rapaz viu isso e não se sentiu melhor do que ela. Estava um dia ensolarado lá fora. A fortaleza ainda estava de pé após o ataque dos monstros, embora tivesse sido danificada em alguns lugares. Estava tudo muito quieto dentro da fortaleza, enquanto todos se reuniam do lado de fora. Um dos cavaleiros estendeu uma sacola com um travesseiro vermelho como presente. Ela agradeceu a Abel e Galgal pela ajuda. Ela entendeu que isso não era suficiente, mas eles não tinham mais nada, então só podiam oferecer um saco de moedas. Abel, Galgal e Layla estavam em uma ponte feita de tronco. Bem na frente deles havia cavaleiros que estavam tentando agradecer à empresa pela ajuda. Abel queria acabar com isso o mais rápido possível, já que não precisava das recompensas. Agora, Abel iria sair novamente para encontrar o próximo membro da equipe de heróis. De repente, alguém grita e pede para Abel parar. Era Nage. Ela correu por toda a fortaleza para ter tempo de falar com o cara e agradecer a Galgal e Layla pela ajuda. Nage sai correndo da fortaleza. Ela passa por todos os cavaleiros e fica bem na frente de Abel, Galgal e Layla. A garota, corada e olhando resolutamente para o rapaz, diz que quer ir com Abel. Abel e Layla caem em um estado de estupor. O cara olha para ela com uma pergunta. Ele não entende por que, depois de tudo que aconteceu, a garota decidiu pedir para entrar no esquadrão deles. O cara presumiu que a garota ficaria com raiva dele. Mas já olha Abel nos olhos e diz que essa batalha contra os monstros e Aiden a fez entender uma coisa muito importante. Agora ela entende que, para proteger a todos, precisa derrotar o Rei Demônio o mais rápido possível. Abel imediatamente fica na defensiva e se recusa. Ele diz que só está interessado em se vingar de seus agressores, então a garota pode tentar encontrar outra pessoa. Ele tem certeza de que definitivamente não é adequado para esse papel. A garota franze a testa. Ela fica em silêncio por um longo tempo. Enquanto pensa no que pode dizer ao rapaz para que ele concorde, Nage tem certeza de que eles precisam cooperar para combater o Rei Demônio. Nage diz que, neste mundo, Abel é o único que pode fazer algo contra o Rei Demônio. Sua habilidade de decodificação pode dissipar qualquer feitiço. Além disso, ele já havia encontrado o Rei Demônio. Nage pressiona a mão no peito e diz que tentará convencer o cara a derrotar o Rei Demônio, já que ele é o único que pode fazer isso. Ela acha que é seu dever de cavalheirismo. Abel se retrai ao saber dos planos da garota. Ele franze a testa porque não entende por que tem de fazer algo assim. Ele tem seus próprios objetivos que persegue. O Rei Demônio não é um dos alvos. Então Layla se aproxima do homem. Ela se abaixa e sussurra para que ele leve Nage para o esquadrão. Layla diz que Nage será capaz de cobrir Abel em batalha e cobrirá perfeitamente seus pontos fracos. Um dos pontos fracos de Abel é a força física, que Nage possui em um grau suficiente. O cara se afasta de Layla. Ele fecha os olhos e suspira. Abel entende que Layla está certa e que Nage pode realmente ser útil. O cara se lembra das lutas anteriores e entende que a força física será útil para eles. Abel diz que Nage pode fazer qualquer coisa. Nige grita que está feliz em trabalhar com Abel, Galgal e Layla. Galgal e Layla se alegram com a nova pessoa na equipe. Assim, Nige se juntou à equipe, que incluía Abel. Com a habilidade de decodificação,
a maga novata Layla e o semi-animal Galgal. A equipe inteira retomou a jornada. Eles seguiram Abel. A equipe inteira visitou muitas cidades e vilarejos. Eles visitaram os mercados para estocar alimentos e equipamentos. Galgal estava sempre olhando para a comida, enquanto Layla falava com Neek e Abel olhava ao redor. A equipe encontrou vários monstros e demônios no caminho para o próximo membro do grupo de heróis, com os quais lutaram. Quando Layla e Abel usavam selos e magia, Galgal e Neek mostravam sua força física. Depois de escurecer, a equipe decidiu fazer uma parada. A lua estava brilhando no céu. Estava tudo muito calmo e tranquilo. A equipe parou perto da montanha. Naji fez uma fogueira e colocou a comida para cozinhar. Os outros se sentaram e ficaram observando. Naji tirou a armadura para descansar um pouco. Depois, começou a cozinhar novamente. Ela tirou a concha do fogo e mostrou-a a todos. A garota pediu a todos que observassem o prato que ela havia preparado para o jantar. A garota ficou muito feliz em demonstrar suas habilidades. Ela pediu a todos que se juntassem à refeição e começassem a comer. Naji tinha certeza de que todos gostariam de sua comida. Dalby imediatamente esbarrou no prato e começou a comer muito rapidamente, sem mastigar. Naji olhou para a garota e riu com sua reação rápida. Nesse momento, Abel estava sentado não muito longe delas em uma pedra. Layla também pegou um prato para provar o prato que Naji havia preparado. Ela se virou para Abel e notou o distanciamento do rapaz. Ela estava preocupada com ele novamente, já que Abel estava muito calado ultimamente. Layla se virou para Abel e atraiu a atenção dele. Ela queria perguntar algo ao cara. Ela decidiu descobrir quem seria o próximo da lista de heróis aos quais Abel queria se vingar por seus 20 anos de prisão. Abel fica sombrio. Ele desvia o olhar e fica em silêncio por um tempo, seja pensando em como se vingará, seja por causa das lembranças do tratamento cruel que recebeu. Depois de alguns segundos, o cara ainda começa a falar sobre o próximo herói da equipe deles, chamado Mastema, de quem eles vão se vingar. A garota se senta mais perto e ouve Abel com atenção. Abel diz que Mastimus estudou em uma escola de magia e se tornou um monge. Ele era considerado uma elite. O cara era muito inteligente e determinado. Abel diz que muitos na escola eram iguais ao Mastim, pois ele dominava um grande número de feitiços. Ele era um aluno muito capaz que não possuía força física, mas se destacava com uma mente brilhante. Em seguida, Abel fica em silêncio novamente por um tempo e, após alguns segundos, acrescenta que Mastema era alguém completamente diferente dos demais em seu grupo de heróis. Até o próprio Abel admite isso. Layla pede para explicar. Abel olha para baixo e diz que Mastema nunca zombou dele. Ele não me forçou a fazer nada. Ele não fez experimentos com Abel. E mais ainda, o cara não o tocou sob o pretexto de treinamento. Abel se lembra de um dos dias de viagem na equipe de heróis. Nesse dia, ele foi amarrado ao tronco de uma árvore. Atrás dele, na casca da árvore, foram desenhadas zonas que precisavam ser atingidas com uma faca. Quando a faca passou a centímetros do rosto de Abel, ele gritou de medo. Durante todo esse tempo, Lalinoa e Stark estavam atirando facas. Foi Lalinoa quem quase acertou Abel. Stark gritou que a garota estava na zona de 50 pontos e depois a elogiou. Ele ficou encantado. Lalinoa sorriu e agradeceu ao rapaz. Ela pegou a faca seguinte e começou a acariciar sua lâmina. A garota perguntou a Mastema se o rapaz também queria participar. Ela garantiu a ele que era divertido. Mastema estava parado perto do tronco da árvore durante todo esse tempo. Ele estava apenas encostado em uma árvore lendo um livro. O cara não estava interessado nas ampliações dos outros heróis. Ele preferia passar o tempo na solidão. Mastema se afasta da árvore, abaixa o livro e, sorrindo, diz que se recusa. Ele diz que quer ler um livro que achou mais interessante do que jogar facas. Stark fez uma careta e disse que o cara era muito chato. Ele não entende como foi possível escolher livros em vez de facas de arremesso. Aiden ficou ao lado dele e permaneceu calado, pois não queria chamar a atenção. Ao lado deles também estava Gordon, que fez um sinal de positivo com o polegar. Abel olhava horrorizado para tudo o que estava acontecendo. Ele estava suando muito por causa do esforço. Ele ficou ainda mais tenso quando ouviu Stark dizer que Aiden seria o próximo a tirar facas. Aiden não pôde recusar, e Gordon riu alto por causa de sua reação. Abel estava olhando diretamente para Masten naquele momento. Ele viu seu olhar fixo nele. Ele não sorriu, não expressou desprezo ou pena. Ele estava apenas olhando. Durante as lutas, o cara cruzava os dedos e atacava os monstros com magia. Ele sempre tinha um livro na mão. Ele não teve nenhuma dificuldade especial durante as lutas com os monstros. Quando estava lidando com seus oponentes, ele estava apenas observando o resto dos heróis. Ele observava Stark lutar contra seus oponentes e notou algo, mas ninguém sabe exatamente o que. O cara sempre olhava para o livro ou para o que estava acontecendo ao seu redor. Ele não parecia impressionado. Pelo contrário,
Parecia desinteressado. Parecia que ele não se importava com o que estava acontecendo. Abel observa novamente que Mastema estava sempre apenas olhando. Ele sempre tinha essa expressão no rosto, como se estivesse cercado por nada além de insetos. Ele não considerava os outros iguais a ele. Abel diz que Mastem pensava assim não só sobre Abel, mas também sobre todo o grupo de heróis. Ele preferia ficar longe. Portanto, ele não tinha pressa em participar de seus jogos e zombar de Abel. Abel diz que tem muito pouca informação sobre Mastem. Ele lhe parecia um sujeito misterioso e difícil de entender, pois estava sempre distante e calado. Com Abel, eles apenas trocaram olhares e foi isso. Layla fica em silêncio e olha para o cara com pena. Ela não consegue acreditar que Abel tenha passado por algo tão terrível. Ela também não entendia por que Mastema não fazia nada e apenas ficava de lado. Talvez ele pudesse ajudar o cara. De repente, Nage se levanta de seu assento e grita. Ela corou e sua expressão parecia preocupada. Abel ficou assustado com o salto repentino da garota. Ele a olhou interrogativamente. Nage rapidamente colocou um prato com a comida que havia preparado na mão de Abel. A moça disse ao rapaz para comer sua porção. Abel disse que se recusava. Nage grita e pergunta por que o rapaz não quer comer o prato dela. Abel fica sério. Ele franze a testa e diz que não quer comer o que Nage cozinhou, pois ela não cozinha bem. A garota imediatamente grita de novo, descontente. Ela pergunta como um cara se atreve a falar assim da comida dela. Nage pergunta ao rapaz o que ele sabe sobre culinária. Ela tem certeza de que cozinha perfeitamente, pois todos lhe disseram isso. O cara diz que o problema é que as pessoas do reino dela não têm bom gosto. Layla imediatamente se levantou de seu assento e tentou acalmar Nage e Abel. Nage pede que o rapaz dê uma olhada no Galgal. Ela diz que a garota comeu várias porções e muito rapidamente. Galgal esfrega a nuca e, sorrindo, diz que tudo está melhor do que as sobras que ela comeu antes. Ela diz que o prato cozido de Nage tem um gosto muito parecido com o das sobras. Nage e Abel começam a batalha. A garota grita que Galgal está mentindo, para que Nage não admita que sua comida não tem gosto. Abel grita que a garota simplesmente não tem gosto. Galgal diz que a maioria está sempre certa. Layla apenas observa a batalha de seus amigos em silêncio por um tempo. Mesmo assim, ela decidiu se aproximar deles e tentar acalmá-los. Ela disse que eles só precisavam conversar. De repente, alguém jogou um prato com uma louça, que atingiu Layla em cheio. Ela estava de pé, toda molhada. Na cabeça da garota havia legumes que estavam no prato. Todos pararam imediatamente quando notaram Layla com um prato na cabeça. Layla começou a se irritar. Ela ficou sombria e silenciosa. A garota estava pensando no que faria com Ned, Galgal e Abel agora, porque eles jogaram um prato de comida nela, o que arruinou suas roupas e seu penteado. A garota jogou o prato de sua cabeça e gritou para que todos se acalmassem imediatamente. Ela estava muito zangada e parecia um dragão furioso que estava soltando fogo pela boca. Todos pararam imediatamente. Abel olhou para a garota com horror. Cada um deles começou a sorrir nervosamente, e Galgal estava tão assustada que não conseguia fechar a boca devido ao choque. Abel e Nage não tinham pressa em guardar suas armas. Layla nunca esteve tão irritada. Ela ordenou que todos se sentassem e se acalmassem. Todos imediatamente se ajoelharam e abaixaram a cabeça. Layla continuou a expressar sua insatisfação. A garota disse a eles para pararem, pois só fazem barulho na floresta e podem trazer monstros. Layla diz que Nage precisa trabalhar na cozinha para melhorar suas habilidades culinárias. Nage grita em choque. Em seguida, Layla se volta para Galgal e diz que a garota precisa controlar sua raiva. Galgal faz continência e diz que seguirá as instruções de Layla. Layla apontou o dedo bruscamente para Abel e disse que era muito importante comer, portanto ele deveria comer o que Nage havia preparado. O rapaz ficou confuso. Ele também não esperava reações tão violentas de Layla. O rapaz olha para a garota e pensa no que deve fazer agora. Ele estava com medo de recusar, pois nunca tinha visto Layla tão furiosa. Mesmo assim, ele decide que, para sua própria segurança, é melhor comer a comida de Nage. Nesse momento, Nige e Galgal, que estavam em um estado de estupor, estão de lado. Eles observaram como Layla conseguiu persuadir Abel a comer a comida. Afinal, o rapaz parecia sombrio, mas esvaziou o prato e agradeceu pela comida. Layla mudou imediatamente seu humor. Ela voltou a ser uma garota brilhante e amigável. A garota cruzou as mãos na cintura, inclinou a cabeça e sorriu para o rapaz. Ao mesmo tempo, ela o elogiou por ter comido de tudo. Nage estava se recuperando lentamente, mas ela ainda estava olhando com os olhos arregalados para Layla e Abel, que tinham sido forçados a comer toda a comida. Galgal sentou-se com ela e sorriu amplamente. Magé se virou para Abel e perguntou por que o cara ouvia o que Layla dizia. Layla e Abel se viraram,
observando a garota com incredulidade. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Magé pergunta se Abel pode ouvir Layla em tudo, porque eles se conhecem há muito tempo. O lado da garota, porque ela achava que essa era a opção mais provável de tudo que poderia ser. Layla ri e diz que Abel apenas se tornou mais complacente com o tempo. Ela garante à garota que precisa conversar com ele com mais frequência para que o rapaz pelo menos comece a contar algo sobre si mesmo ou a ouvir. Os olhos de Abel se arregalaram. Só agora ele percebeu que realmente havia se tornado mais complacente em comparação com o que era antes. Antes de perceber, ele começou a viajar com seus companheiros. O cara estava olhando para seus companheiros. Viu como Naji sorria com ternura. Viu como Galgal começou a se aproximar de Layla, porque a garota não a assustava mais. Layla levantou as mãos e perguntou sobre o que a garota estava falando. Parece que a Abel se tornou mais divertida. O cara se lembra dos heróis de seu companheiro anterior, com quem teve de derrotar o Rei Demônio. Ele acha que ainda não entendeu se isso é ruim ou vice-versa. O próprio Abel não percebeu como começou a sorrir por causa dos pensamentos de que estava confortável na companhia de novos companheiros. Ele esfrega a nuca e tenta não mostrar seu sorriso, embora esteja se aquecendo com os pensamentos sobre isso. O cara continuou observando enquanto Galgal dizia algo para agora assustada Layla, enquanto Naji apenas sorria e gargalhava. Assim, mais uma noite de sua jornada conjunta se passou. A manhã chegou e a equipe se preparou para partir. Abel conduziu seus companheiros pela floresta, que era muito sombria. Os corvos estavam sentados nos galhos por toda parte, observando os viajantes. Um dos corvos grasnou e, como resultado, todos os pássaros voaram para longe. Galgal ficou assustado porque o pássaro grasnou. Naji se aproximou de Abel e disse que parecia que a situação na floresta não estava muito calma. Então, Layla para abruptamente percebe algo. Ela pede a todos que parem. A garota olha ansiosamente para frente e vai perguntar ao rapaz se eles estão indo na direção certa. Abel e os outros param. Abel olha com tristeza para o assentamento ao qual chegaram. Layla ainda pergunta se esse é realmente o lugar onde Mastem vive. É difícil para ela acreditar nisso, porque a equipe dele chegou ao assentamento de tenda. Parecia abandonado. Havia pequenas casas decrépitas por toda parte. As cercas de muitas casas estavam quebradas. Havia árvores por toda parte com longos galhos nus. Abel disse que eles precisavam seguir em frente. Eles passaram pelas casas do assentamento. Galgal e Naji estão observando tudo com interesse. Os colonos saem com roupas brancas e também olham para os viajantes recém-chegados. Muitos moradores parecem desconfiados. Eles cochicham e fecham as portas. Eles não parecem amigáveis. Pelo contrário, são indiferentes. Todos não hesitaram em inspecionar Abel e sua equipe. Galgal ficou um pouco irritado com essa reação. Ela cruzou as mãos na cintura e perguntou por que eles estavam sendo olhados tão atentamente, como se fossem bandidos ou monstros. Layla também notou isso e olhou desconfiada para todos os residentes. Abel levanta a mão. Sua voz interior diz que o cara não deve se distrair com algo assim. Ele mantém em sua cabeça a ideia de que deve haver um Mastema no assentamento, outro do grupo de heróis que deve conhecer a vingança. O cara fecha a mão em um punho e a pressiona contra ele. Ele olha resolutamente para frente e repete para si mesmo que precisa se vingar de seu agressor. Caso contrário, ele não conseguirá seguir em frente e se vingar do agressor mais importante. À medida que Abel e seus companheiros avançavam, eles eram observados por um dos cantos. A pessoa secreta que estava sentada atrás de todos os viajantes voltou seu olhar para Abel e usou magia. O rapaz parou abruptamente e arregalou os olhos, pois sentiu algo estranho. Sua visão escureceu abruptamente, ele começou a perder a consciência e a cair para frente. Assim, o homem caiu inconsciente no chão. Magé olhou para Abel em choque, sem entender o que havia acabado de acontecer. Galgal abriu a boca de surpresa e imediatamente franziu a testa, pois também não entendeu nada. Layla olhou para o rapaz com ansiedade. Todas as meninas caíram em um estado de estupor, mas depois de um segundo se animaram e começaram a se aproximar de Abel para descobrir o que havia acontecido com ele. Layla se ajoelhou na frente do homem. Paige estava pronta para desembainhar sua espada, e Galgal estava olhando ao redor. O homem estava deitado no chão, inconsciente. Todos tentaram gritar para ele, de alguma forma, trazê-lo à consciência, mas o homem não respondeu e continuou deitado, sem reagir a nenhum som. Naji, Galgal e Layla estavam bem na frente do homem e tentavam descobrir o que havia acontecido com ele. Galgal ainda estava com a boca aberta de surpresa. Naji estava tirando a espada da bainha e Layla tentou chamar o cara várias vezes. Galgal começou a acenar com as mãos para cima e para baixo, perguntando se o cara realmente havia morrido. Magé também começou a entrar em pânico. Ela decidiu examinar o homem novamente e começou a gritar que o homem não estava voltando a si. Ela pergunta o que eles devem fazer agora. Layla fica mais séria. Ela pede às meninas que se acalmem, pois elas precisam levar o rapaz para um lugar seguro primeiro,
e não entrar em pânico. A garota decide que elas precisam se esconder em um lugar seguro, já que não se sabe quem as atacou. Magé e Galgal imediatamente se acalmam e obedecem a Layla. Magé diz que entende tudo. Ela se aproxima de Abel, pega-o e o segura nas costas. A garota vai levar Abel para um lugar seguro. Como Layla disse, ela estava observando o homem que ainda não havia acordado. Naji sentiu a respiração do homem, o que a acalmou, porque era muito claro que ele ainda estava vivo e apenas inconsciente. Mas a garota decidiu não pensar nisso no momento, mas se concentrar em um lugar seguro para Abel. Naji carregou o rapaz até o local seguro mais próximo. Acabou sendo a taverna mais próxima. Naji viu a placa e imediatamente levou o rapaz até lá, enquanto Galgal e Layla pensavam no que fazer em seguida. Naji gentilmente colocou o rapaz na cama. Layla puxou o cobertor para cima. O homem ainda estava inconsciente. Por isso Layla estava muito preocupada. Ela entendia que o cara não podia simplesmente cair de pé. Ela se perguntou quem poderia tê-los atacado. Havia um rapaz parado na porta da sala onde todos estavam. Ele sorriu enquanto as meninas o agradeciam pelo fato de os convidados terem recebido rapidamente um quarto e tudo o que precisavam. O cara disse que isso não é um problema para eles. O rapaz parecia muito amigável. Nadia se sentou em uma cadeira e perguntou o que poderia ter acontecido com Abel. Ela diz que o cara não vai recuperar a consciência de jeito nenhum. Ela não consegue descobrir o motivo. A garota está muito preocupada com o estado dele, e Layla baixou a cabeça, porque mais uma vez elas não puderam ajudar o rapaz de alguma forma. Galgal estava sentado ao lado do homem e olhou para ele com tristeza. Ela estava muito chateada. Ela gentilmente cutucou seu rosto com o dedo para que ele acordasse, mas não houve resultado. Então, a garota começou a bater no rosto do rapaz, mas ele ainda não acordou. A garota ficou com raiva e começou a morder a mão de Abel para acordá-lo, mas ele não reagiu. Layla se aproximou da garota e começou a lhe dar tapas na cabeça, exigindo que ela parasse. Eide se vira e pergunta se não poderia ter sido um ataque mágico. Ela propõe essa hipótese, já que eles não notaram nem sentiram nada. Além disso, Abel não poderia simplesmente perder a consciência. Layla diz que Abel sempre se protege com magia. Ela se lembra do momento da batalha contra a bruxa, quando atirou uma flecha nele, mas o cara colocou selos em seu corpo com antecedência. Layla olha para frente e diz que ele não teria desmaiado com um ataque mágico. Ela acha que é outra coisa. Neji pergunta se não poderia ter sido um ataque físico. Então ela diz que isso é improvável, já que o cara não tem ferimentos e escoriações no corpo. Ela não entende o que poderia ter levado a isso em um caso como esse. Layla olha preocupada para o homem que ainda está inconsciente. Seu rosto estava relaxado. Parecia que ele estava apenas dormindo, mas a garota percebeu que algo estava errado. A garota se afastou e fechou a mão em um punho. Doía-lhe olhar para o homem que estava em estado grave. Ela sentiu que precisava ajudá-lo. A garota precisava pensar em algo. A garota se lembra de que, em uma das noites, quando Naji e Abel encenaram uma batalha porque o rapaz não queria comer, Abel sorriu. A garota então se virou e viu o sorriso dele. Ela não esperava ver algo assim. Naquele momento, Layla pensou que, finalmente, ele estava conseguindo sorrir e se abrir um pouco com eles. Foi então que ela teve a esperança de que seria capaz de remover o fardo da vingança do coração dele. Afinal de contas, ele estava feliz, mesmo que apenas por um momento. Os três ainda estavam parados em frente à cama onde Abel estava deitado. O rapaz não recuperava o juízo e as moças não sabiam o que fazer, já que todas as suposições sobre o que havia de errado com ele haviam acabado. Eles chegaram a um beco sem saída, do qual era difícil sair. Layla fechou a mão em um punho e se virou bruscamente para o lado. Ela olhou resolutamente para seus companheiros. Primeiro, a garota se virou para Galgal, depois para Naji e disse que eles eram obrigados a ajudar o cara. Eide olhou para a garota com um sorriso. Ela gostou da determinação de sua companheira. Ela estava pronta para ouvi-la e apoiá-la. Além disso, além dos três, Abel não tinha mais nenhum amigo ou conhecido que pudesse ajudar. Naji e Galgal olharam para Layla enquanto pensavam no que poderiam fazer para ajudar Abel. Galgal levanta a mão e diz que ela tem um ótimo faro. Portanto, será capaz de encontrar o culpado que colocou o rapaz para dormir. Naji aponta para o Galgal e pergunta como o cheiro vai ajudá-los. Ela está interessada em saber quem a garota vai farejar, se eles não conhecem ninguém, especialmente porque o culpado é desconhecido para eles. Seria simplesmente inútil. Galgal parece sombrio e abaixa as orelhas, porque ela não pensou nisso. De repente, Layla tem uma ideia. Ela diz que o culpado é provavelmente Mastema. Ela supõe isso devido a uma série de razões e circunstâncias. Além disso, Abel não tem inimigos jurados. Layla diz que essa é a primeira vez que eles vêm para esse assentamento. Ninguém os conhece. Layla supõe que Mastimer percebeu que Abel era um problema sério e uma ameaça para ele,
por isso decidiu atacá-lo primeiro e de forma furtiva. A garota acredita que essa é a opção mais realista. Naji olha para Layla com surpresa. Ela não fazia ideia de que uma garota pudesse ser assim. A garota percebe que Layla, de repente, começou a pensar com muita calma e racionalidade. Layla geralmente era emotiva e vulnerável. Galgal de repente se voltou para Layla com uma pergunta que ninguém esperava. Ela notou o comportamento estranho e a atitude dela em relação a Abel. Então, ela pensou que a garota tinha sentimentos afetuosos pelo rapaz. Galgal pergunta se é verdade que a garota está apaixonada por Abel. É por isso que ela se esforça tanto para salvá-lo. Layla fica corada e olha para Galgal em choque. Ela fica em silêncio por um tempo, mas depois de alguns segundos, a garota explode e pergunta como Galgal pode dizer uma coisa dessas. Ela ressalta que eles são membros da mesma equipe, e é por isso que ela se comporta assim. Ela explica tudo isso com simples empolgação e preocupação com o rapaz. Galgal interrompe a garota e diz que só queria mostrar que Layla não é a única que ama o rapaz. Layla cai em um estado de estupor depois de dizer essas palavras. Ela apenas olha para Galgal em choque e não se apressa em abrir a boca para responder. Galgal cora, pressiona a mão no peito e diz que Abel a salvou. Portanto, ele também o ama. A garota tem certeza de que Naji a apoiará. Abel realmente desempenhou um papel muito importante na vida de todas as meninas da equipe. Naji diz que não diria isso em voz alta, mas ela realmente gosta de Abel. Ela entende que ele não é apenas um louco por vingança. Além disso, ele a ajudou muitas vezes durante a defesa da fortaleza contra o ataque do exército do Rei Demônio. Naji diz que eles ainda precisam ajudar Abel, porque mesmo que ele não admita que realmente ajudou as meninas, Layla fica corada e sorri. Ela fica muito feliz pelo fato de as outras apoiarem nessa questão. Todas as meninas decidem que, juntas, salvarão Abel. Agora é a vez delas cuidarem do rapaz. Layla e Galgal vestem suas capas de chuva e saem para encontrar o culpado, enquanto Naji fica na taverna para proteger Abel até que elas voltem. O homem ainda estava inconsciente. Ele nem imaginava como seus companheiros estavam exercendo todas as suas forças para salvá-lo. Eles estão prontos para encontrar o culpado pelo estado grave do rapaz e forçá-lo a trazer Abel de volta à consciência. Nesse momento, em algum lugar em outro espaço, o corpo do rapaz estava envolto em correntes que brilhavam por causa da magia. O homem estava na escuridão total. Não havia nada ao redor, exceto as correntes que envolviam seu corpo, braços e pernas. Abel recupera a consciência, mas não no mundo real. Ele abre os olhos e tenta entender o que aconteceu. Ele estava com uma dor de cabeça muito forte e sentia sua mente turva. Abel não via e não ouvia nada, por isso era difícil para ele navegar no espaço. O cara sacode a mão, tentando ativar a habilidade de decodificação, mas nada acontece. E a habilidade de decodificação era a chave em seu arsenal. Ele entende que não conseguirá sair por conta própria, mas ele não sabia o que fazer nesse caso. Ele não podia esperar por ajuda. O cara não percebeu quanto tempo havia se passado. Para ele, parecia que estava de volta à pedra. Ele não conseguia se mover e entender o que estava acontecendo. O tempo parecia ter parado para ele, ou então ele não existia. O homem se arrepiou assim que pensou que estava de volta à pedra. Ele não queria repetir aquela experiência negativa. A simples lembrança dela o aterrorizava. Ele não quer ficar preso em uma rocha pelo resto de sua vida. Abel se lembra de como se sentiu mal quando seus heróis o deixaram sozinho naquele campo. O cara se sentiu péssimo. O fluxo de pensamentos não parava. A percepção de que estava preso pesava sobre ele. Naquele momento, Layla e Galgal estavam caminhando pelas ruas da cidade. Eles estavam procurando mais tema, já que, antes de tudo, todas as suspeitas recaíam sobre ele. Ele era o penúltimo herói do qual Abel iria se vingar. As meninas descobriram sua possível localização e foram para a Casa Branca de 2 andares, sobre a qual muitos moradores falavam. A Casa Branca de 2 andares não parecia ser melhor do que todas as outras casas do assentamento. Um rapaz de óculos e capa de chuva branca encontrou as moças perto do portão da casa. O rapaz estava sorrindo. Parecia amigável. O rapaz perguntou se elas realmente tinham vindo para essa casa, pois tinham ouvido falar da reputação do Mastema. Ele disse que o Mastema ajudou muito o assentamento delas, e depois disso, elas começaram a adorá-lo. Enquanto o rapaz elogiava o mestre e dizia que ele era uma pessoa única, ele tentava convencer as meninas da exclusividade do Mastema. Ele não parecia notar que era difícil para elas ouvir sobre o Mastema. Layla não o interrompeu e ficou apenas observando em silêncio. A garota ficou tensa quando o rapaz disse que o Mastema definitivamente as ajudaria. Ele começou a convencê-los novamente de que Mastema poderia resolver qualquer problema. Layla olha para a casa e pensa que o cara se tornou um guru e organizou sua própria seita. Pessoas com capas brancas andavam por toda parte. Todos os colonos elogiavam Mastema e falavam constantemente sobre o grande homem que ele era. O homem se vira para o portão e diz que, se as moças quiserem,
ele as levará até o Mastema. Ele diz que um grande número de pessoas já passou por esses portões, pois precisavam da ajuda de Mastema. Ele sorri e aponta para o portão. O cara viu que as meninas estavam agitadas, mas não as apressou. As meninas não tinham pressa de entrar, pois ainda tinham suspeitas sobre a seita de Mastema. Galgal se voltou para Layla e perguntou o que eles fariam. Layla disse que eles não tinham escolha. Além disso, se eles quiserem ajudar Abel a recuperar a consciência, terão que ir ver Mastema. Galgal olhou para fora do portão e viu homens com vestes brancas. Eles estavam sussurrando algo nos ouvidos uns dos outros. Eles falavam muito alto, o que chamou a atenção da garota, que se perguntou sobre o que eles estavam falando. A garota olha com atenção e ouve ainda mais. Ela vê os rapazes sorrindo e rindo loucamente. É engraçado para os rapazes, porque as moças acham que serão levadas para o Mastema. Um dos rapazes diz que somente a elite mais alta tem permissão para entrar no Mastema. Ele escolhe quem se juntará à sua seita e escolhe apenas pessoas fortes e capazes, não transeuntes comuns. O segundo diz que não há nada com que se preocupar, pois, nesse caso, eles simplesmente serão feitos escravos do exército do Rei Demônio. Depois dessas palavras, Galgal fica atônito. Galgal se volta abruptamente para Layla. Ele grita o nome dela e a empurra para trás, fazendo com que ela se afaste do portão da casa. Layla pergunta o que aconteceu. Ela não entende por que a garota reage de forma tão brusca. Ela não ouviu nada. Galgal e Layla saem correndo da casa, cobrindo o rosto. O homem que estava no portão está tentando chamá-los. Ele estende a mão para frente, mas percebe que as meninas já correram para longe. Galgal se lembra novamente das palavras sobre os escravos do Rei Demônio. Ela fica horrorizada ao imaginar pessoas acorrentadas andando em uma única formação enquanto um enorme monstro guardião paira sobre elas. Galgal entende que esse assentamento é um lugar ainda mais perigoso do que eles imaginavam. Ela temia que, inadvertidamente, eles se tornassem escravos do Rei Demônio e não conseguissem salvar Abel. Galgal e Layla nem sequer pensaram no fato de que Mastema estava de alguma forma ligado ao Rei Demônio. Eles esperavam que ele tivesse apenas pessoas que o elogiassem, mas o cara acabou sendo tão terrível quanto o resto dos personagens de que Abel estava falando. Nesse momento, Mastema e seus convidados do exército do Rei Demônio estavam almoçando no último andar de uma casa de 2 andares. Eles estavam sentados em uma sala grande, em uma mesa enorme, coberta com várias comidas deliciosas. O rapaz se lembrou de Abel, que era considerado inútil na equipe. Ninguém entendia como ele poderia ter sido escolhido. Mastema agradece a garota pela informação e diz que foi graças à informação fornecida pelo exército do Rei Demônio que ele conseguiu encontrar imediatamente o cara e neutralizá-lo. Ele estava pensando em Abel, mas não percebeu que o cara já estava perto. A garota que estava sentada no lado oposto da mesa era Jami. Ela estava comendo um pedaço de carne de uma coxa de frango. A garota comia muito e rapidamente. Ela praticamente não ouvia o rapaz, pois o achava chato. Jami estava sentada com as pernas dobradas sobre a mesa. Ela desviou o olhar porque estava entediada. Ela diz que foi capaz de fornecer informações, mas de uma forma muito entediante. A garota não gosta de ficar entediada. Mastema olhou para Jami com um sorriso. Ele perguntou se o exército do Rei Demônio estava convencido de sua lealdade. Ele tem escravizado as pessoas a eles há muito tempo, enfraquecendo assim a ameaça local das pessoas. Mastema acredita que já fez muito pelo Rei Demônio. Ele acha que merece algo mais. O cara espera poder negociar uma recompensa ou promoção. O cara ajeita os óculos e pergunta se está na hora de ele ficar lado a lado com o Rei Demônio. Ele acredita que já fez muitas coisas, por isso merece ser um dos mais próximos do Rei Demônio. Jami boceja e demora muito para responder. Ela diz que talvez o Rei Demônio atenda ao seu pedido, mas a própria garota não sabe nada e não decide nada. A garota geralmente está entediada por estar ao lado do Mastema. Ela demonstra isso com toda a sua aparência. Mastema começa a se irritar com as reações da garota. Uma veia em sua testa começa a latejar. O cara estava com muita raiva, então ele realmente gastou muito tempo e esforço para fazer com que o Rei Demônio prestasse atenção nele. Mastema se levanta abruptamente de seu assento, o que atrai a atenção da garota, e diz que pode dizer algo diferente, já que Jami não lhe dá uma resposta exata. A garota olha atentamente para o rapaz. Ela está esperando o ataque dele. Mastema parece muito irritado. Uma aura escura aparece ao redor dele. O rapaz levanta a mão e pergunta se está na hora de a garota abrir espaço para ele. O que ele vai fazer? O cara não acha que foi uma atitude descarada da parte dele. Jami olha para o cara e continua a comer. Ela está sorrindo como um predador. A garota não esperava que o rapaz tivesse a coragem de desafiá-la. Naquele momento, ela ficou interessada e decidiu aceitar o desafio. Jami abre as asas e decola sobre a mesa. A mesa e os pratos com comida são derrubados, o que causa um acidente. Mastema ainda está de pé,
observando a garota que estava criando um redemoinho com suas asas. O resto das pessoas na casa ouviu barulhos estranhos e imediatamente correu para a sala para descobrir se estava tudo bem com o Mastema. Eles estavam preocupados com seu guru. Então ele teve uma reunião com o general do exército do Rei Demônio. O subordinado Mastema vê que Jamie se acalma e afunda no chão, então eles também param de sentir a tensão. Um dos rapazes que entrou correndo na sala pede desculpas por interromper e diz que tem um assunto urgente. O cara é interrompido por Jamie. Ela se volta para Mastema e diz que não poderá lhe dar o que ele quer. Ela disse que não nesta vida. A garota já tinha seus próprios planos, tanto para Bel quanto para Mastema. O rapaz abaixa a cabeça e olha para o chão. Ele está insatisfeito com o resultado da conversa. Ele esperava que ainda pudesse ser o confidente do Rei Demônio. Assim, ele teria um poder e uma força incríveis. Mastema se dirige à saída e sai, batendo a porta atrás de si. Ele decide que deixará essa conversa para depois. Talvez ele possa pensar em outra coisa, mas primeiro ele precisa lidar com Abel e seus companheiros. Jamie está completamente abaixada no chão. Ela pensa sobre isso e se lembra de um detalhe importante. Então a garota começou a cantarolar uma música alegre, sorrindo amplamente. Seu humor melhorou quando ela se lembrou de Abel acorrentado. Jamie decide que não tem mais nada para fazer na casa de Mastema. Então, ela abre suas asas novamente e decola, voando para longe. Ela acha que algo muito engraçado vai acontecer em breve. Ainda era dia lá fora, no assentamento. As ruas estavam silenciosas, exceto pelo canto dos corvos. Todas as casas pareciam desbotadas e em ruínas. Essa era a taverna onde Abel e Nage estavam hospedados. Um garoto estava varrendo perto da entrada da taverna. Ele notou que as moças estavam se aproximando da taverna e imediatamente as cumprimentou. Ele as parabenizou por seu retorno. O cara larga a vassoura e vai até Layla e Galgal para acompanhá-los até o quarto. Enquanto o rapaz subia as escadas, ele decidiu perguntar se eles realmente lutaram com o exército do Rei Demônio no Reino Claymore. Layla ficou perdida por alguns minutos, mas confirmou as palavras de que eles lutaram com o Rei Demônio. O cara fica animado e diz que admira a equipe deles. O cara continua a subir as escadas e faz várias perguntas sobre as viagens da equipe de Abel. Quando o homem abre a porta da sala, ele fica paralisado e parece atônito com o que está acontecendo. Galgal também fica surpresa e abre bem os olhos. E Layla ainda está rindo nesse momento e não percebe o que está acontecendo. Havia muitas pessoas com roupas brancas na sala. Elas cercaram Nage, que estava tentando lutar contra elas. Um homem tentou tirar o escudo, ao que a garota começou a se indignar. Ela estava fazendo força porque não conseguia tirar a espada da bainha. Durante todo esse tempo, a garota estava protegendo Abel. Ela estava esperando por Galgal e Layla. A garota não ia colocar o cara em perigo, então imediatamente saiu em defesa dele. Layla e Galgal decolaram imediatamente. Eles iriam lutar contra as pessoas de roupas brancas e proteger Abel junto com Nage. Eles entenderam que teriam de lutar com os servos do Mastema. Um dos homens tira um punhal da bainha e diz que estão fazendo tudo isso por causa do Sr. Mastema. Eles vão proteger seu líder. Por isso, lutarão com Galgal, Nage e Layla. Não importa o que aconteça e não importa quem interfira com eles. O cara ainda estava parado na porta, mas quando viu a faca e o fato de que uma luta estava começando, ele gritou, perguntando o que estava acontecendo. O rapaz estava confuso. Ele não entendia por que todos começaram a brigar abruptamente. Porque há alguns segundos tudo estava calmo e eles estavam subindo as escadas alegremente. Pessoas com roupas brancas tentaram acertar as meninas, mas elas se esquivaram ou bloquearam os golpes. Galgal pulava de um oponente para outro e golpeava com suas mãos com garras. Meia bloqueou todos os golpes com seu escudo. Ela lutou ferozmente. Embora houvesse muitos servos do Mastema, ela não teve tempo de sacar a espada para começar a atacar também. Layla não estava pronta para a luta. Alguém a golpeou. A garota deu um pulo para trás e gritou, pois quase foi atingida. Ela não teve tempo de se orientar e também de começar a atacar. Mei ainda estava bloqueando os golpes de vários adversários ao mesmo tempo. Ela ouviu o grito de Layla, então se virou para ela e disse à garota para levar Abel e o cara. Ela acha que a garota deve levá-los embora. Layla imediatamente agarrou o rapaz que estava alarmado com a batalha na taverna. Layla observava a batalha e não queria ir embora, abandonar seus companheiros, pois queria ser útil. Então, um pensamento ocorreu à garota. Ela está tentando descobrir como as pessoas da casa de Mastema foram parar na taverna tão facilmente. Isso só significa que o cara teve que deixá-los entrar. Então, a garota pensa em como o cara descobriu sobre a batalha deles em outro reino. Ela entende que algo está claramente errado. O cara não conseguiu descobrir isso com os transeuntes ou outros colonos. A garota adivinha e, de repente, fica séria. O homem pede que a garota o ouça. Layla fica paralisada,
pois o rosto do rapaz muda rapidamente de assustado para alegre. O rapaz diz que a garota tem um olhar muito estranho. No segundo seguinte, o sujeito tira o disfarce e volta a aparecer. Durante todo esse tempo, era Mastema, que apenas fingia ser um cara da colônia. Ninguém nem imaginava. Mastema sorri e diz que, mais cedo ou mais tarde, eles descobririam de qualquer maneira. Ele não ia se esconder por muito tempo, pois precisava agir. O cara sorriu. Layla estava olhando para a reencarnação de Mastema com os olhos bem abertos durante todo esse tempo. Ela não conseguia acreditar que eles haviam caído no truque dele tão facilmente, arrastado Abel até o covil do inimigo. Mastema pressiona a mão no peito, sorri e diz que está feliz em conhecê-lo. Ele diz que é um antigo camarada. Ele diz que é um antigo companheiro do inútil Abel. E então ele diz seu nome. O cara finge ser amigável. Mei e Galgal se viraram para ver o que havia acontecido. Quando viram Mastema, também ficaram chocados com o fato de os três não perceberem que o inimigo estava bem na frente deles. Mastema bateu palmas e disse que apreciava seus companheiros. O cara está interessado em saber o que é um camarada. Ele mesmo responde: um camarada é alguém que é forte e digno de lutar ombro a ombro com você. Aquele que você trata como um igual, e isso é mútuo. Mastema diz que neutralizou o inútil Abel para testar as garotas, para descobrir do que elas são capazes. As meninas olharam em volta e olharam com preocupação para Abel, que ainda estava inconsciente. Mastema aponta sua mão para Layla e diz que a lógica e o julgamento das meninas são úteis. Ele garante a ela que é um desperdício de suas habilidades ficar com Nage, Galgal e Abel. A garota olha para Mastema em choque. Ele sorri e estende a mão para ela, convidando-a a se juntar a ele. Ele supõe que essa seja a melhor opção para ela. Layla está tremendo. Ela está com raiva porque o cara lhe oferece para deixar seus companheiros. Mastema diz que apenas pessoas selecionadas estão entre seus companheiros. Ele selecionou cuidadosamente todos que poderiam se juntar às fileiras de sua seita. O cara estava confiante em sua própria exclusividade. Então tentei escolher meu próprio tipo. Ele convenceu a garota de que lhe daria todo o dinheiro que ela quisesse. Layla grita bruscamente que se recusa. Ela está muito brava, porque o cara decidiu que a garota pode ser subornada com discursos doces, dinheiro ou qualquer outra coisa, como se ela fosse uma pessoa terrível e corrupta. Layla continua e diz que Mastema atacou seus amigos. Mastema olha para a garota atônita. Não entende como ela pode recusar uma oferta dessas. Ele tinha certeza de que qualquer pessoa concordaria com tal coisa. Ela pergunta como ele pode pensar que a garota o ouve depois de tudo que ele fez. Ela nunca o perdoaria pelo que ele fez com Abel. Ela não precisa de companheiros como Mastema. Mastema decidiu remover Abel de todos os momentos que passaram juntos com ele. Como ela lutou com seus companheiros. Como Abel a defendeu. Mastema fecha os olhos, abaixa a cabeça e pede desculpas. Então, Mastema estala os dedos e diz que, se a garota não quiser se juntar a ele, então ele não precisa dela viva. Ele ainda esperava que a garota não se importasse com Abel. Ele não entendia como uma pessoa inútil como ele poderia ter companheiros leais. Ele acha que pode encontrar uma acólita tão boa quanto ela. O cara deu uma ordem para que seus lacaios pegassem Layla. Após o clique, ouve-se um forte estrondo. Galgal se vira. Um grande número de lacaios de Mastema aparece perto da taverna. Todos estavam prontos para lutar por seu guru. Todos eles pegaram bastões de madeira, com a intenção de agarrar as meninas. O Mastema dobra um selo, com a ajuda do qual ele usa vários feitiços e elementos ao mesmo tempo. As meninas se cobrem, mas isso não dá resultado, pois a magia é muito forte. A magia do Mastema rompe a parede da taberna. Há um estrondo e o som de vidro quebrado. As meninas não conseguiram suportar a pressão da magia e foram arremessadas a uma grande distância. Elas não tiveram tempo de fazer nada, então voaram direto para o chão. Layla caiu no chão bem aos pés dos acólitos que estavam prestes a golpeá-la. Era muito difícil para Layla se levantar, então ela uivou de dor e continuou deitada no chão. Ela não conseguia encontrar forças para resistir. Nage viu que os acólitos iam esfaquear Layla e agarrá-la. Então, a garota imediatamente correu para Layla. Uma vez na frente da garota, ela começou a se defender com seu escudo. Os acólitos bateram no escudo com todas as armas possíveis e exigiram que a garota se juntasse a eles. Assim, ela poderia ter uma chance de sobreviver, mas a garota continuou a resistir. Nage continuou a segurar o escudo. Foi muito difícil para ela depois de uma forte explosão na sala e de cair no chão, mas ela não deveria ter recuado, pois Layla e Galgal ainda estavam inconscientes. Os servos também começaram a se aproximar de Galgal, mas a garota não conseguia se recuperar após a forte queda. Os acólitos continuavam batendo no escudo e exigindo que Nage se juntasse a eles. Nage lutou com o que restava de suas forças. Ela começou a olhar em volta e viu Abel caído no chão, ainda inconsciente. A garota não sabia o que fazer em uma situação tão difícil, mas Tema observou enquanto Nage se segurava tenazmente até o fim. Ele riu e disse que tudo aquilo era inútil.
Ele tinha certeza de que era impossível decifrar sua magia. O cara tinha certeza de sua vitória. Layla começou a se recuperar um pouco. Ela tentou se levantar e fazer alguma coisa, mas nada funcionou. A garota estava pensando em Abel, que estava caído indefeso no chão. Ela não podia simplesmente abandoná-lo, antes de perder a consciência novamente. A última coisa de que a garota se lembra é do Mastamu, que sorriu e estendeu a mão para ela. Mas Temo estava cercado por seus servos, então a garota não conseguia entender onde Abel estava agora. O corpo de Abel ainda estava envolto em um grande número de correntes que o impediam de fazer qualquer coisa e de se libertar. Bem na frente dele havia uma tela enorme com uma fórmula de feitiço enorme. O homem não desistiu de tentar decifrar o feitiço e se libertar, mas a decifração levou muito tempo. Ele estava quase desesperado. O homem estava respirando pesadamente. Ele passou muito tempo nesse espaço tentando decifrar o feitiço do Mastema. Foi muito difícil para ele, mas continuou. Por que não ia ficar na prisão para sempre? De repente, Abel ouviu um bater de asas. A princípio, ele pensou que havia imaginado, pois estava sozinho há muito tempo. Ele supôs que havia enlouquecido devido a um mal-entendido sobre quanto tempo havia se passado. Ainda assim, o rapaz decide olhar para o local onde o som foi ouvido para entender o que era. Ele levanta a cabeça e abre bem os olhos de surpresa. Ele não esperava encontrar alguém nesse espaço. O cara reconhece Jami, o general do exército do Rei Demônio. Ela estava flutuando no ar bem na frente dele. A garota colocou as mãos atrás das costas e olhou com um sorriso para o rapaz que estava preso em uma corrente. A garota pensou que encontraria um homem nesse lugar. Ela achava que Mastema tinha feito um bom trabalho desde que o acorrentara. Ela ia se divertir um pouco com um cara para acabar com o tédio. O rapaz está interessado em saber como a garota conseguiu invadir seu espaço. Mas antes que o rapaz expresse completamente sua pergunta, Jami o interrompe. Ela se pergunta se o rapaz quer saber como ela invadiu o mundo espiritual. Ela antecipa todas as perguntas dele. Jami se levanta e diz que Abel não é muito inteligente. Ela sorri e dá uma risadinha. Faz com que ela ria do fato de o cara ainda não entender nada. Ele não tem ideia do que precisa fazer. Jami diz que, se o cara não fizer nada e esperar mais um pouco, ele perderá tudo que amava. Jami acenou com a mão e uma tela de imagem apareceu bem na frente do rapaz. O rapaz não entendia o que a garota fazia e por quê. Ele continuou pendurado nas correntes, e a garota começou a girar a mão novamente. Quando o rapaz viu a tela, arregalou os olhos de choque ao ver que os acólitos estavam batendo com bastões diretamente no escudo de Naj, que estava protegendo Layla durante todo esse tempo. Ele viu que Layla estava em um estado grave. O rapaz viu que todas as meninas lutaram até o fim, mas elas não conseguiram vencer essa batalha, pois eram apenas 3. Era uma batalha injusta, pois havia muitos servos do Mastema. Abel temia pelas meninas. O que mais o preocupava era o fato de não poder ajudá-las. Jami se aproxima do cara e começa a sussurrar em seu ouvido que as meninas juraram umas às outras ajudar Abel. E agora, por causa da obsessão dele por uma vingança estúpida, elas sofrerão, se não perderem suas vidas. Ela continuou provocando-o para que ficasse com raiva e furioso, mas até agora não funcionou. O cara olha como as meninas estão sofrendo. Ele grita e pede que parem de fazer as meninas sofrerem. Ele vê como os servos do Masten continuam a bater nas meninas. Foi uma verdadeira tortura para Abel. Ele não entendia por que estava destinado a sofrer. O homem buscava vingança, mas não queria que aqueles que o acompanhavam na estrada sofressem. Layla, Galgal e Nid deveriam estar a salvo. Nesse momento, Jami não presta atenção aos gritos do homem. Ela pergunta se o cara quer salvar seus companheiros. Ela diz que, nesse caso, ele precisa sair o mais rápido possível. Ela pergunta o que o cara está esperando. Abel começa a tentar se soltar das correntes. Ele sacode os braços e as pernas enquanto a garota diz para ele se esforçar mais. O cara começa a gritar com todas as forças que lhe restavam, seja pela falta de esperança de toda a situação, seja pela raiva que surgiu depois de falar com a garota. Então ele congela e abaixa a cabeça, desistindo. Ele não emite nenhum som, apenas se resigna ao seu destino e ao fato de que não será capaz de ajudar as meninas e se livrar dessas correntes. Jami percebe que o cara desistiu. Ela diz que entende tudo. Ela diz novamente que o cara é inútil. Ela continua a falar negativamente sobre ele e diz que nada mudou em 20 anos de prisão. Ela tem certeza de que o destino de um homem é ser fraco e indefeso. Jami diz que ele não presta. Ela o lembra de seus anos de escola e de como os heróis o usavam e depois fugiam. A garota sorri e continua a provocar. Ela diz que tudo a que um homem se apega é vingança. Ela tem certeza de que essa é a única razão pela qual o homem ainda está vivo. Ela acha que a vingança é um grande motivador. Abel abre bem os olhos e olha para a garota com horror. Foi como se ele tivesse percebido algo de repente. O homem sente que algo em seu corpo está mudando. Uma aura escura o envolve. De repente,
uma pequena chama se acende dentro dele. Ele diz que entende tudo. Ele entende que somente a vingança o manteve vivo. Foi o pensamento de vingança que os moveu constantemente e os manteve no caminho. Desde o início, ele não precisava de nenhum companheiro. A chama começa a arder e a se inflamar ainda mais. Ele não queria fazer amigos e se divertir com eles. Ele só queria encontrar seus agressores e se vingar deles. O cara sente a chama se acender ainda mais. Ele abriu bem os olhos, e um líquido negro escorreu de seus olhos. O líquido estava escorrendo por todo o seu rosto. O cara parecia assustador. Abel não se parecia com ele mesmo. Uma aura negra começou a envolvê-lo. Exatamente a mesma aura do rei demônio. O cara sentiu a escuridão o envolvendo. Ele estava com muita raiva. Jamie olhou com admiração para a transformação do homem. Ela sabia que poderia dizer as palavras certas para ajudar a acender as chamas na alma dele. Ela ficou com raiva de Mastema depois da conversa, então decidiu visitar Abel. A garota planejava levá-lo ao ponto de ebulição, pois sabia que, nesse estado, ninguém poderia deter Abel. Nem mesmo Mastema seria capaz de se opor a ele com qualquer coisa. De repente, uma aura negra cobriu tudo no espaço, desde a tela com as fórmulas de feitiço até as correntes que prendiam o cara. Absolutamente tudo está mergulhado na escuridão total. Jamie e o cara não estavam em lugar nenhum. Eles pareciam ter desaparecido. De repente, aparecem fadas que voam e iluminam todo o espaço que havia. Elas pareciam pequenos espíritos. Elas circularam por um tempo e apenas brilharam na escuridão, até serem impedidas por uma fera enorme. Uma enorme cobra branca com olhos vermelhos aparece. Ela abre bem a boca e vai direto até os espíritos para devorá-los. Parece que as fadas não têm tempo para fazer nada e são engolidas pela enorme serpente. Nesse momento, a mão de Abel surge da escuridão. O cara abruptamente acena com a mão, que estava apontada para Jamie. Ele usou magia diretamente no general do rei demônio. A garota parecia chocada, pois metade de seu corpo havia desaparecido por causa de um golpe do cara. Em vez de uma barriga e um peito, havia um vazio. O corpo da garota começou a desaparecer pouco a pouco. Jamie começou a rir loucamente. Ela estava maravilhada com os novos poderes do cara. Ela não esperava que o efeito de seus discursos provocativos fosse tão forte. Ela ficou satisfeita com o resultado e estava ansiosa para ver algo divertido. Jamie ainda estava sorrindo, apesar do fato de que metade de seu corpo havia começado a desaparecer. A garota percebeu que era hora de terminar e ir embora. Ela ia fazer exatamente isso. A aura negra continuou a voar no ar. Não se tratava mais de Abel, mas de uma criatura terrível e implacável que, acima de tudo, desejava a morte de seus agressores. A vingança era o que mais importava para ele no momento. O cara não se importava com mais nada. Abel estava deitado no chão, inconsciente. Os destroços da taberna estavam ao seu redor. Os outros não estavam à vista. Todos pareciam ter levado e deixado Abel em paz. De repente, o homem abre os olhos. Seus olhos estão arregalados e ele observa os arredores. O sujeito decide que precisa chegar a Mastema o mais rápido possível, caso contrário enlouquecerá de raiva e necessidade de vingança. De repente, uma forte explosão ocorre logo atrás do mastro. O teto da taberna se despedaçou. Mastema não tinha pressa em se virar. Ele apenas ouviu um estrondo alto e sentiu o perigo atrás dele. Ele sabia que era Abel, que estava com muita raiva dele por causa de sua prisão. Mastema decidiu dar meia volta. Ele faz isso muito lentamente, pois não entende como o cara pôde causar uma explosão tão forte e a destruição do telhado. Ele olha horrorizado para a taverna e para o que sobrou dela. Abel sai da taverna. Ele caminha com passos firmes até o Mastema. Uma aura sombria envolve o homem. Seus braços e pernas estão muito tensos. Está claro que o cara está muito irritado. Ele não ia falar com Mastema nem poupá-lo. Quando Abel para bem na frente de Mastema, o homem o chama. Ele está tentando entender o que aconteceu com Abel e como ele conseguiu sair da armadilha em que foi aprisionado por Mastema. Ele estava confiante em seu selo e em sua durabilidade. Layla observava tudo isso do chão. Abel parecia aterrorizante. Todo o seu corpo estava tenso. A aura negra não saiu de seu corpo, mas parecia se espalhar mais para os outros. O olhar do cara era intenso e malicioso. Parecia um predador em sua presa. Layla levanta a cabeça para olhar para Abel e percebe o olhar dele. Ela se sente desconfortável. O cara assustava não apenas os adversários, mas também seus companheiros, porque naquele momento ele realmente se parecia com um demônio. Mastema examina Abel mais de perto. Ele também percebe que o cara está envolto em uma aura negra. Ele parece ser muitas vezes mais forte do que era antes. Além disso,
O cara é assombrado pelo fato de que Abel ainda foi capaz de destruir o selo que Mastema impôs. Ele se pergunta se o cara poderia dominar a magia da perdição. Tudo se encaixava. Sua aura e a energia que vinha dele. Mastema estava com muito medo. O medo foi sentido pelo povo de Mastema. Todos eles se reuniram imediatamente em torno de seu guru. Eles estavam se preparando para uma batalha contra Abel. Todas as pessoas desse assentamento estavam prontas para lutar por Mastema, pois eram seus discípulos devotados. Abel levantou a mão de repente e apontou o dedo para Mastema. Ele disse que este é o último dia do homem que ele vive. Abel é muito agressivo. Ele não ia recuar. Os discípulos de Mastema não o assustaram. Mastema recuou de medo. Ele ficou ainda mais assustado. Ele não imaginava que chegaria a esse ponto. O cara se perguntou como ele e seus subordinados poderiam tirar Abel desse estado. Ele sabia que, se não conseguissem, estariam todos mortos. Ele teve que pensar em uma nova estratégia. De repente, todos os servos do Mastema jogam suas clavas e correm direto para Abel, que ainda estava ali. Todos eles iriam atacá-lo enquanto ele não estivesse fazendo nada. As pessoas esperavam ser capazes de derrotar o cara, já que há mais deles. Os servos do Mastema não tiveram tempo de fazer nada, pois Abel decolou no segundo seguinte, dobrou o selo e conseguiu atravessar a maioria deles usando o feitiço Petrification. Muitos começaram a congelar e a se transformar em pedra. O cara não poupou ninguém. Ele correu, desviou dos cacetetes do pessoal da Mastema e novamente usou seu feitiço em todos que estavam em seu caminho para realizar sua vingança. A maioria dos habitantes de Mastema não teve tempo de reagir, então largaram os cacetetes e tentaram impedir a petrificação. Mas nada funcionou. Aang se aproximou de Layla e começou a ajudá-la a se levantar. Ela queria verificar se estava tudo bem com a garota, pois ela estava deitada no chão há muito tempo. Mas já não estava muito feliz com a aparição de Abel porque ele a estava assustando. Layla, nesse momento, olhou horrorizada para o cara que lidou com vários adversários em questão de segundo. Ele simplesmente varreu a multidão e usou o feitiço Petrification. As meninas não entenderam por que os aldeões não hesitaram em atacar Abel. Talvez eles realmente não percebessem o quanto o adversário era perigoso. Elas não podiam acreditar que acreditavam tanto em seu guru Mastema. Um dos moradores ficou entre seus companheiros, que se transformaram em pedra e congelaram. O cara estava olhando para Abel, que estava se movendo em uma velocidade muito rápida. Ele estava tentando descobrir o que estava acontecendo com o cara e como ele poderia usar o feitiço do Rei Demônio. O cara não conseguiu pensar por um longo tempo. Abel o agarrou pela fivela do capuz e o puxou para si. Abel olhou fixamente para o sujeito. Então Abel levantou a mão, mostrando o feitiço que iria usar. A aldeã ficou muito assustada. Ela estava olhando para Abel, que era muito forte, e percebeu que ele agora se parecia muito com o Rei Demônio. O aldeão não teve tempo de fazer nada, pois Abel o transformou em pedra. Quando Abel termina de tratar o último morador da aldeia, Mastema se aproxima dele e diz que eles não se viam há muito tempo. Ele diz que 20 anos se passaram muito rápida e imperceptivelmente. Além disso, Mastema não tinha certeza de que veria o cara novamente. Ele diz que Abel lutou bem para um homem com pouca habilidade. Ele ainda considerava que o cara não era o mais forte. O cara era constantemente chamado de inútil. Mastema levanta a mão, mostrando o selo. Ele lembra a Abel que ambos são magos espirituais. Mastema sorri com severidade, olhando diretamente nos olhos de Abel. Ele desafia o cara para uma luta. Mastema diz que eles precisam lidar com tudo pessoalmente. Ele está confiante em sua vitória, pois o cara gastou muito esforço em seus lacaios. Mastema pensou que a batalha com eles poderia moderar seu ardor e enfraquecê-lo um pouco. Abel olha para o cara com tristeza. Abel não vai recuar. Ele terminará o trabalho. Vastima dobra o selo e direciona toda a sua magia diretamente para Abel, que ainda está parado. Ele acha que Abel não será capaz de resistir a vários elementos e feitiços ao mesmo tempo, mas Abel coloca a mão para frente e cria um escudo que o protege de ser atingido pelos feitiços. O escudo se assemelha a uma espécie de tela na qual os feitiços geralmente aparecem. O cara não está em perigo, então ele apenas espera que o Mastema termine o ataque. Mastema está atordoado. Ele começa a perceber que provavelmente perdeu. Abel está de pé na frente dele. Durante esse ataque, ele estava decifrando seu feitiço. A decifração é concluída, e o próprio Abel começa a usar o mesmo selo e os mesmos feitiços. Mastema cruza os braços à sua frente e forma uma bola que o protege de toda a magia de Abel. Ele está esperando que Abel termine de atacá-lo para lançar um contra-ataque. Ele ainda acha que tem esperança. O cara não achava que Abel seria capaz de decifrar um de seus feitiços mais poderosos tão rapidamente. Ele o usava especificamente porque era difícil de dominar e usar, mas o feitiço em si era poderoso. Mastema ainda é atingido e, ao se virar, percebe que a magia comum não é tão eficaz contra ele. Vastema vai atacar novamente, mas usando uma técnica diferente. Vastema tem um poder único e invencível que não pode ser comparado, a saber,
sua magia espiritual. O cara acha que pode usá-la para derrotar Abel. Ele levanta a mão e, apontando-a para Abel, diz Tet. Abel começa a se retrair. Sua cabeça se abaixa e seus braços ficam pendurados nas laterais do tronco. Parecia que o feitiço havia funcionado com o cara e agora ele seria aprisionado novamente, como durante a chegada deles à colônia. Layla olha para o homem e fica horrorizada, pois acha que ele ficará preso novamente. Ela não podia fazer nada. Então, ela apenas olhou preocupada para o cara e para o Mastema, que começou a sorrir. As correntes aparecem novamente no pulso do homem, mas Abel imediatamente levanta a mão e as quebra. Ele não deixa o feitiço funcionar, depois olha para sua mão e precisa dela, verificando se tudo está em ordem. Mastema olha para ele e não entende como isso é possível. Abel esfrega a nuca e pergunta o motivo de tudo isso. Ele não entende porque Mastema ainda está tentando resistir a ele. Mastema estende a mão e, xingando, diz que Abel não deveria se aproximar dele. Ele estava muito assustado. Abel se pergunta por que eles tentaram algemá-lo novamente. Mastema responde a pergunta com uma pergunta. Abel diz que sua magia espiritual é capaz de muita coisa. Ele se pergunta se Mastema realmente se esqueceu dela. Ele diz que ficou muito mais forte desde a última vez que se viram. Mastema levanta a mão e olha para ela com horror, pois uma corrente apareceu em seu pulso. Ele arfou de surpresa. Ele não conseguia entender como o cara conseguiu selar sua magia espiritual. Os acólitos também olham para a corrente que apareceu na mão do Mastema e não entendem como isso é possível. Eles nunca viram o guru deles ser mais bem-sucedido ou mais bem-sucedido do que ninguém. Naj e Layla também estão chocados. Eles achavam que isso era impossível. Eles entenderam que Abel já havia vencido e que agora iria acabar com o Mastema enquanto ele não pudesse fazer nada. Nesse momento, Abel levantou a mão e a cerrou em um punho, mostrando ao Mastema um sinal nos lados externos da mão. Ele olhou com tristeza para o cara, vendo como ele gritava e xingava. Ele não ia zombar do mestre. Abel estava falando sério e iria terminar o trabalho. Nesse momento, Mastema aperta sua mão. Ele entende que, com a imposição de um selo em sua magia espiritual, Abel garantiu a vitória para si mesmo, já que Mastema agora não será capaz de se opor a nada. Ele não pode usar magia, e a força física nunca se destacou. De repente, Mastema é atingido no rosto por um punho. Seu rosto se contorce para o lado depois de ser atingido. Em seguida, ele olha atônito para o chão, pois não estava preparado para o golpe. Ele leva muito tempo para se recuperar do golpe. Mastema foi levado por pensamentos sobre o selo em sua mão, então ele não teve tempo de reagir ao auxílio de Nil. Seus óculos são quebrados. Abel ataca novamente e o Mastema voa por uma distância enorme, caindo de costas. Ele fala negativamente sobre Abel, considerando que ele fez como a mesma magia espiritual, mas de um nível ligeiramente diferente. O cara ainda não admitia que havia perdido e que agora teria de suportar tudo que Abel faria com ele. Mastema não consegue retribuir o favor nem se levantar, pois Abel continua a golpeá-lo com intervalos curtos. Mastema olha para Abel com horror. Ele se pergunta se realmente não foi difícil para Abel decifrar seu feitiço. Ele tinha certeza de que sua magia espiritual era muitas vezes mais forte. Então, algo parece atingir Mastema, e ele começa a sorrir. Parecia que o cara ficou louco, porque estava sendo atingido, e ele apenas sorriu. Seu rosto estava coberto por uma nova vermelhidão. Depois de alguns segundos, Mastema diz que a magia espiritual de Abel é ótima. Ele admite que o cara é realmente forte. Agora ele queria que o cara fosse seu companheiro. Mastema lembra que, desde que se lembra, o que o tornava especial era o fato de os espíritos o escolherem. Todos se curvaram diante do garoto que foi escolhido pelos espíritos. Ele só confiava em quem tinha a mesma força. Ele olhava para todos como se fossem formigas, pois os considerava fracos e indignos. Eles não eram iguais a Mastema. Mastema se lembra de que, durante seus estudos, Abel também foi escolhido como um dos heróis. Ele foi escolhido, o que significa que era digno de ser companheiro de Mastema. O cara não entendeu imediatamente por que Abel foi eleito, mas durante o ataque do Rei Demônio há 20 anos, ele sentiu que Abel tinha um enorme potencial que ainda não havia sido revelado. Então ele entendeu por que o cara ainda foi eleito. Abel começou a bater no rosto de Mastema, primeiro com a mão direita, depois com a esquerda, e assim por diante, várias vezes. Ele batia sem parar. Ele estava furioso, então parou de interromper e continuou batendo. Mei e Layla olhavam em choque. Layla gritou para que Abel parasse. Ela pediu que ele parasse de bater em Mastema, mas o cara não a ouviu e continuou. Ele não se importava com absolutamente nada, exceto com sua própria vingança contra os infratores, que o condenaram a 20 anos de prisão. A garota acha que, se fosse possível,
ele estaria calmo o suficiente para ouvir seus inimigos. Mas agora é como se outra pessoa tivesse se mudado para ele. Ela não conseguia reconhecê-lo. Ele era violento e agressivo. Layla baixa a cabeça e começa a chorar em desespero. Ela não queria que Abel ficasse tão irritado e impiedoso. Ela pedia para o cara parar, e Abel continuava batendo, sem dar ouvidos a ninguém. Ele deu o último golpe e soltou Mastema, que já tinha quase perdido a consciência. Mastema não se moveu e não pôde fazer nada. Ele estava coberto de escoriações e hematomas. Seus óculos estavam ainda mais rachados. Abel ficou parado na frente dele por um tempo e depois começou a fazer perguntas. Ele precisava descobrir onde Stark estava. Somente Mastema poderia saber sobre isso, já que ele permaneceu com Stark. O cara perguntou onde estava Stark. Ele precisava chegar até o último herói que o havia deixado na prisão por 20 anos. O cara estava esperando uma resposta de Mastema, pois tinha certeza de que ele sabia. Mastema estava respirando pesadamente após os golpes. Para ele, parecia que o fim realmente havia chegado. Ele sabia que não poderia escapar, então tinha que contar a Abel tudo como era. Ele decidiu fazer exatamente isso. O cara estava tentando reunir todas as suas forças para contar sobre o paradeiro dele. Vastima diz que não é ele que está preso pelo Rei Demônio, mas Stark. Vastima ainda estava deitado no chão. Nesse momento, Abel dobrou o selo e o enviou para o Mastema. Ele ia usar o feitiço de petrificação. Ele não precisava mais do Mastema, a menos que fosse apenas por vingança. O Mastema começou a ser coberto por uma concha de pedra. Ele estava sorrindo ao falar com o cara. Ele começou a implorar por misericórdia, convencendo-os de que eram amigos dele. Ele tentou persuadir Abel a não fazer isso, mas Abel não estava ouvindo. Mastema ficou completamente congelado em pedra. Abel levantou o pé um segundo depois e bateu no Mastema com toda a sua força. Ele estava muito zangado por causa das últimas palavras de Mastema de que eles eram amigos. Abel olhou com desdém para os restos do Mastema, que se espalharam pelo chão. Ele diz que não precisa de amigos. Ele tinha uma ideia distorcida de amizade por causa dos heróis que estavam no mesmo esquadrão que ele há 20 anos. Nesse momento, Layla liga para o cara. Ela estava muito preocupada. O cara não tinha pressa em se virar. Ele não queria que a garota o visse assim. Ele já havia tomado uma decisão da qual a garota definitivamente não gostaria. Naj, Galgal e Layla estavam atrás dele durante todo esse tempo. Naj estava segurando Galgal em seus braços, que ainda estava inconsciente. E Layla ficou de pé e olhou para as costas do cara. As meninas se recuperaram um pouco após a batalha, mas tinham muitas escoriações e ferimentos. Abel fechou os olhos. Ele começou a se lembrar de tudo o que havia acontecido durante a longa jornada. Por alguma razão, foi nesse momento, quando ele já havia tomado a decisão de deixá-los, que ele começou a se lembrar de vários momentos. Lembrou-se de como Layla havia dito que iria com ele. Como ela estava determinada na época. A garota estava cheia de entusiasmo, o que subornou o rapaz. Além disso, ele ficou satisfeito com o fato de a garota não querer deixá-lo sozinho. Abel se lembrou de como Galgal se juntou à equipe deles para ajudar o cara a acabar com a tirania. Ele não queria recusar a oferta dela, pois Abel adorava animais. O rapaz se lembra de como Naj prometeu ficar com ele até a vitória sobre o Senhor dos Demônios. Ele se lembra da batalha pela fortaleza, quando a garota mostrou que poderia trabalhar bem com ele em equipe. O rapaz se lembra de como todos lutaram contra os monstros junto, como protegeram uns aos outros. Foi então que ele percebeu o que realmente deveriam ser os companheiros. Ele podia contar com eles. A última lembrança do rapaz foi de Layla sorrindo para ele. Ela foi a primeira pessoa a encontrá-lo depois de 20 anos de prisão, e foi a primeira companheira que mostrou o que um amigo deveria ser. O rapaz ficou feliz enquanto estava nessa equipe, mas achou que não poderia mais viajar com eles. Ele se lembrou com dor dos companheiros de equipe anteriores que zombavam dele constantemente, mas mesmo assim decidiu ir embora. Ele se virou e, sorrindo, disse que eles se viriam novamente. Ele estava confiante de que conseguiria lidar com Stark e ver Layla, Galgal e Naj. Layla regalou os olhos ao perceber que o cara iria embora e os deixaria. Ela não conseguia acreditar que o cara tinha tomado essa decisão. Ela não podia deixá-lo ir, mas já era tarde demais. O homem deu um puxão brusco e se levantou. Ele desapareceu, deixando Naj, Layla e Galgal. Ele achou que seria melhor para ele e para eles. Ele não voltaria até derrotar Stark. Layla caiu de joelhos em desespero. Naj foi até ela para acalmá-la. Ele tinha ido embora, então ela começou a chorar. Ela não conseguia acreditar que o cara simplesmente tinha ido embora. Galgal começou a se recuperar. Ela percebe que Layla está chorando e Naj tenta acalmá-la. Há um silêncio absoluto na rua. Galgal entende que a briga acabou e Abel foi embora. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.